Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, que alegria mais uma vez podermos iniciar o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Livro magnífico. Se você está assistindo o programa pela primeira vez, assista até o final, mas depois busque na playlist da TV A Caminho da Luz pelo YouTube e você vai encontrar todos esses capítulos, inclusive o prefácio de Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17º, Recuando no Tempo. Então nós vamos ver que no último capítulo, Mário vai perseguir Amaro, porque Amaro tinha se consorciado com a sua noiva, ex-noiva. Então nós vemos aqui que Mário nunca perdoou Amaro, sem o ter conhecido. E nunca perdoou Zulmira, porque achava que é a mulher de seus sonhos. A discussão vai longe por parte de Mário. Amaro vai tentando explicar o que aconteceu, que ele não tem nada a ver com isso, se ele soubesse que não tinha consorciado com Zulmira. Depois ele entra em prece, porque via que Mário não tinha condições de dialogar, e aqui então entra a figura do Clarencio, que interfere auxiliando naquele momento. Nesse capítulo agora, nós vamos entender da onde brota aquela raiva, aquele ódio, que não poderia ter sido apenas dessa existência que eles estão vivendo. Teria que ter alguma coisa lá atrás. E agora nós vamos ver novos personagens entrando aqui em cena para entender todo esse quadro. Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Rogamos aos benfeitores amigos que possam nos amparar, nos iluminar e nos intuir em mais este capítulo. E eu cumprimento também carinhosamente a todas as pessoas que vêm acompanhando a TV A Caminho da Luz. Muitos desde o projeto de Nosso Lar, acompanhando as lives do Evangelho no Lar, acompanhando as lives do CEPAC e acompanhando os estudos de André Luiz. É uma alegria imensa e uma honra ter a sua participação, a sua audiência aqui na TV A Caminho da Luz. Dando continuidade na leitura, o capítulo é o 17º, Recuando no Tempo. Depois do nosso esforço de autocondensação para o necessário ajuste vibratório, Clarencio abeirou-se dos dois amigos com o amoroso poder que lhe era característico e, em nos reconhecendo, Mário associou-nos a presença ao pesadelo da véspera e passou a clamar: meu caso não é com a polícia. Não precisamos de qualquer delegado aqui. Acalma-te, amigo, respondeu o ministro, atencioso. Não somos quem julgas. Estamos aqui para que te lembres. É indispensável te recordes. E, situando a destra na fronte do enfermeiro, reparamos que Mário Silva aquietava-se de repente. O semblante dele acusou estranha metamorfose. Então nós percebemos que naquele momento do final do capítulo passado, Clarencio viu a necessidade de se fazerem tangíveis. Então, em vários momentos nesta obra, nós percebemos que um espírito não vê o outro, porque muitas pessoas podem imaginar que eu estando desencarnado e uma outra pessoa estando desencarnada, fatalmente um verá o outro. Não, pode ser que eu esteja numa condição inferior e pode ser que aquela pessoa esteja numa condição superior. Ela, o superior, vê o inferior. O inferior só vê o superior quando o superior faz esta modificação da condensação perispirítica já narrada neste capítulo e em outros. Aí aqui nós vemos Mário Silva, muito destemperado ainda, lembrou-se do ministro Clarencio, a qual ele, narrando para sua mãe do seu sonho, ele pensou que era um delegado.
Então ele pensou, olha, o nosso problema aqui é entre eu e ele. Não é nada com a polícia, não é nada com a delegacia, não é nada com ninguém, é eu e ele. E aí o ministro, calmo, compassivo, atencioso, diz a ele, acalma, e coloca a destra, que é a mão, sobre a fronte, cabeça da pessoa, aplicando ali recursos magnéticos através de uma prece silenciosa. E agora nós vamos ver o ministro contando um pouquinho da história, rememorando o Paraguai antigo. Então aqui nós vamos dar continuidade para nós entendermos bem esse processo, não é? Da lembrança que ele passa a ter agora. Vamos continuar a leitura. Afigurou-se-nos mais elegante, mais jovem. Abriu desmesuradamente os olhos, depois de alguns momentos, e exclamou semi-aterrado. Agora me lembro. Meu agressor de ontem é Leonardo Pires. Como poderia esquecê-lo assim tão infantilmente? Como não rememorar? Disputávamos a mesma mulher. Achávamos-nos em Luque, quando conheci a cantora e bailarina admirável, Lola Ibarruri, quem senão ela poderia oferecer-me o bálsamo do esquecimento? Realmente fiz tudo para separá-los. Ele não era o tipo de homem capaz de fazê-la feliz. Lola trazia consigo a beleza, a juventude e a arte reunidas, e eu carregava no peito o esquife dos sonhos mortos. Deu-me o repouso de que minha alma necessitava. Restaurou-me, mas que domingo terrível! Aquele da praça embandeirada, em Piraju, deslocavam-se as forças para a caça ao inimigo. Imaginava, porém, a melhor maneira de reencontrar a mulher querida. E naquela manhã, de terrível memória, consegui a simpatia de Frei Fidelis. Antes da missa, o caridoso capuchino auxiliar-me-ia, advogando-me a causa. Lola não deveria movimentar-se, entretanto, poderia, por minha vez, tornar à retaguarda. Os maiorais eram meus amigos. Obteria, por isso, o favor do príncipe. Arquitetava meus planos quando encontrei Leonardo. Não supunha conhecesse ele a deserção da companheira e procurei agradá-lo, aceitando-lhe a companhia. O suculento repasto exigia algum trago de vinho, e Pires não hesitou, ministrando-me o veneno que trazias ocultas. Ah, bandido, bandido. Então aqui, como já foi explicado um pouco antes, ele tem a oportunidade de retornar no tempo. E aqui ele lembra já com propriedade a respeito de Leonardo Pires. E ele relembra da forma que ele foi morto pelo Leonardo Pires. Aqui ele demonstra que Leonardo Pires sabia da traição, mas ele imaginava que Leonardo Pires não conhecia. Então nós percebemos que Lola, que hoje é Antonina, uma mulher devotada, regeneração, mãe de 4 filhos, abandonada pelo esposo, perdeu um filho por tuberculose, tem levado a vida com muitas dificuldades materiais, trabalha numa linha de produção muito simples. E o que nós percebemos? Que ela está procurando aproveitar a sua oportunidade reencarnatória. Já vimos um pouco em capítulos anteriores de Leonardo Pires, e agora nós estamos vendo no passado um pouco mais sobre Esteves. Nós sabíamos apenas que Leonardo Pires havia matado Esteves, que Esteves desencarnou ingerindo
aquele vinho envenenado. Nós sabemos que Esteves teve um relacionamento com Lola, que era uma mulher casada, isso tudo nós sabíamos. Agora nós vamos ver ele recuando no tempo, o que levou ele a parar naquela região, porque ele teve nessa mesma existência de Esteves, de sabores anteriores, que vai entrar a figura de Zumira. Então aqui ele conta dados que a grande maioria já foi fragmentado, seja pelo próprio espírito, seja pelas remanescências de Leonardo Pires, seja pela eloquência no esclarecimento do próprio ministro Clarencio. Então nós estamos vendo um pouquinho sobre esse personagem para chegarmos em Zumira e para chegarmos também em Amaro. Dando continuidade, Mário levou as mãos à garganta, como se aí registrasse enorme sofrimento, e caiu desamparado, gemendo de dor. O ministro, paciente, aplicou-lhe recursos magnéticos balsamizantes, e o rapaz levantou-se, aturdido. Amaro, que se mostrava igualmente transtornado, acompanhava a cena com manifesta aflição. O que nós podemos perceber desses parágrafos que foram lidos? Que quando ele recuou no tempo e quando ele se lembrou daquele dia que ele havia bebido o vinho envenenado, ele lembrou que aquele vinho dilacerou as suas cordas vocais, a sua própria garganta. Conforme ele ia ingerindo, aquilo era um corrosivo, até destruir tudo conforme era ingerido. Vai ser perguntado mais à frente qual que é a diferença dele, que morreu envenenado, para a diferença de Júlio, que tomou o veneno intencionalmente. O porquê que ele, quando reencarnado, não padecia dos mesmos problemas que Júlio. Porque ele foi envenenado. Foi o outro que lhe envenenou. Não foi ele que falou assim, eu vou tirar minha vida. Eu vou tirar e eu vou beber o veneno. Então isso foi atenuado. Essa pequena diferença de quem dá o impulso e quem toma a frente, isso daí faz uma diferença muito grande na repercussão que aquilo terá. O ministro Clarencio, vendo a agonia daquele espírito, que não era mau, mas era um espírito que trazia muitas emoções, seja do pretérito, seja do presente, aplicou alguns passes magnéticos, restaurando o alívio e a paz que ele tanto necessitava para aquele momento. Dando continuidade, Clarencio ajudou o enfermeiro a firmar-se de novo sobre os pés e perguntou, concitando-o a relembrar, por que razão te afeiçoaste à cantora com tamanho desvario? Por que não atendeste aos avisos da consciência que, de certo, te rogava não despertasses o ódio naquele que te aniquilaria o corpo físico? Apresentando a expressão de um louco, Mário desferiu desconcertante gargalhada e bradou, por que amei Lola e Barruri? Porque não tive escrúpulos em arrebatá-la ao companheiro que a retinha nos braços? Nosso instrutor afagava-lhe a cabeça, com evidente intuito de reavivar-lhe a memória. Ah, sim, prosseguiu Mário Silva, alarmado, ausentei-me de Assunção com o espírito irremediavelmente desiludido. Então nós percebemos que Clarencio, conforme passava a mão nele, na sua fronte, qual que era a finalidade? Ele aplicava passes magnéticos, abrindo as percepções para que Mário Silva relembrasse mais pormenores. A pergunta de Clarencio é uma pergunta interessante. Por que você não ouviu a consciência? Mas André, por que ouvir a consciência? É a pergunta 621. Onde estaria escrito a lei de Deus? E a espiritualidade diz na consciência. Então foi sugerido a ele, não faça isto. É uma mulher comprometida, tem um filho, tem um marido, você vai devassar aquele lar,
você vai levar aquelas pessoas a um problema interno desnecessário. Mas ele não ouviu. E aí ele contou, agora no final, que ele foi para aquela região desiludido, triste, amargurado. E agora o nosso querido Sérgio vai fazer a leitura contando o que o levou a ter um envolvimento com Lola, os dissabores que ele teve no seu casamento. E aí nós vamos ver onde que aparece a figura de Amaro e a figura de Zulmira, a qual ele nutria um ódio imenso. De olhar vagueante, como se surpreendesse o passado ao longe, nos recôncavos da noite, continuou. Nos arredores da formosa capital paraguaia, construíra minha casa e era feliz. Lina era o tesouro de meu coração, minha amiga e minha esposa, minha esperança e minha razão de ser. Descendente de uma das famílias de Mato Grosso, aprisionadas pelo inimigo na invasão de dezembro de 1864, encontrei-a, sem parentes, asilada por respeitável família que a adotara por filha estremecida. Ah, quando lhe fitava os olhos claros e doces, sentia-me transportado a céus imensos. Era tudo o que a mocidade ideara de mais lindo para o meu coração. Nela encontrava a divina novidade de cada dia, e apesar das vicissitudes da guerra, mergulhávamos-nos ambos na rósea corrente dos mais belos sonhos. O próprio Marquês de Caxias conheceu-a e animou-nos à união. Foi assim que, em janeiro de 1869, quando a trégua nos atingira, um sacerdote consagrou-nos o casamento. O conselheiro Paranhos prometeu ajudar-nos, tão logo regressássemos ao Brasil, para que o nosso consórcio fosse devidamente festejado. Vivíamos tranquilos, como duas aves, entrelaçadas no mesmo ninho, quando tive a desgraça de levar ao nosso templo doméstico 2 companheiros de trabalho e de ideal, Armando e Júlio. Sim, seriam eles amigos ou abutres? Sei apenas que Lina e eles se fizeram íntimos em pouco tempo, com a desculpa de aliviarem os sofrimentos da campanha. Os 2 passaram a gastar em nosso pequeno santuário de Ventura todo o tempo que lhes era disponível. Descansava minha alma na confiança sincera, até que um dia... Então a narrativa, ela não parou por aqui, mas vamos dar uma pequena parada. A narrativa conta que ele, antes de se envolver com Lola, antes dele não analisar se ela era uma mulher casada e tinha filhos, ele teve um passado também naquela existência. E ele conheceu Lina. Lina era uma jovem, ela não tinha mais a família, ela foi morar na casa de amigos, que a receberam como filha do coração, tratando muito bem. Aqui fala de um marquês que incentivou o casamento deles. Só que como eles estavam no auge de uma guerra, naturalmente que eles não conseguiriam muita coisa naquele momento. Então o sacerdote consorciou aquelas 2 almas e foi dado a ele a felicidade de, quando retornasse ao Brasil, ter uma festa, ter as devidas homenagens daquele momento. Em determinada altura, ele levou 2 amigos para frequentar a casa dele. Ele levou Júlio e ele levou também Armando. E aí nós percebemos que ele disse que a esposa começou a ter uma amizade grande com esses 2. E agora nós vamos perceber quem eles são em relação ao pretérito,
o que eles fizeram e qual foi a consequência de cada um na história. Como ficou Esteves, já que nós sabemos o final daquela existência e a atual, como ficou Júlio e como ficou Armando. Dando continuidade, o semblante do narrador alterou-se de súbito. Esgares de amargura modificaram-lhe a feição. Imprimindo a voz lúgubre acento, continuou atormentado. Até que um dia encontrei Lina e Júlio, abraçados um ao outro, como se o tálamo conjugal lhes pertencesse. Cravou em nós o olhar agora coruscante e terrível e acrescentou: compreenderão, acaso, a dor do homem que se vê irremessivelmente atraiçoado pela mulher em que se apoia para viver? Entenderão o incêndio que lavra no espírito flagelado de quem, num minuto, vê destruídas as esperanças da vida inteira? Tudo é treva para quem carrega consigo mesmo o carvão dos enganos mortos. Não quis acreditar no que via e interpelei a mulher amada. Lina, porém, atirou-me em rosto o mais frio desprezo. Afirmou, rudemente, que não podia amar-me, senão como irmã que se compadece de um companheiro necessitado, que me desposara simplesmente para fugir às humilhações que experimentava numa terra estrangeira, e que eu efetivamente deveria desaparecer. Envergonhado, invoquei a proteção de superiores amigos e fugi de Assunção. Eu era, contudo, um homem diferente. A segurança de caráter que cultivava, brioso, fora abalada nos alicerces. Viciei-me, confiei-me ao álcool e ao jogo. Do militar responsável, desci, a condição de aventureiro infeliz. Foi assim que encontrei Loura e Leonardo, e não hesitei em exterminar-lhes a felicidade. É muito difícil albergar respeito aos outros quando fomos pelos outros desrespeitados. Então aqui nós percebemos que quando ele percebe que a sua esposa estava lhe traindo com Júlio, ele vai perguntar a ela o que estava acontecendo. E aí ela diz que via ele como irmão, que casou com ele no sentido de ter um lar para fugir daquela casa que ela estava, com a promessa de que, passada a guerra, ela voltaria para o Brasil, já que ela estava numa terra estrangeira, no Paraguai. E ela não casou por amor, ela não casou por afeto, ela não casou porque tinha os sonhos de ter um lar. E na primeira oportunidade que teve, ela não mediu esforços em procurar na aventura com Júlio a alegria. Só que ele agiu diferente de Leonardo Pires. Ele não quis revidar, ele não quis bater, ele não quis brigar. Ele pediu para pessoas que tinham mais graduação do que ele a oportunidade de ir para outro lugar, que ali não estava lhe fazendo bem. Só que esse problema que ele teve afetou seu caráter. Ele era uma pessoa digna, honesta, era uma pessoa trabalhadora, ele passou a ser leviano, ele se entregou ao vício do álcool, ele se entregou ao vício do sexo, ao vício do jogo, ele não analisava a questão da honra, a questão do brio, a questão... Não, ele imaginou, já que eu fui traído, já que eu passei por esse padecimento, eu creio que eu mereça fazer com que as pessoas passem também pelo que eu passei. Então, quando ele viu a Lola, uma mulher bonita, uma mulher que apresentava jovialidade, casada com uma pessoa que, na sua visão, não apresentava tanto perigo, que era Leonardo Pires, ele começou gradativamente a envolver essa nossa personagem. Tudo a pretexto de que eu fui enganado, eu tenho o direito de enganar.
Eu fui traído, eu tenho o direito de trair. Eu fui sabotado na minha felicidade, eu tenho o direito de sabotar a felicidade alheia. Então nós estamos vendo que é um pensamento totalmente equivocado frente ao que vem a ser realmente a felicidade e o princípio de honra, como nós aprendemos no meio cristão. Dando continuidade, valendo-se da pausa que se evidenciava espontânea, Clarencio indagou: e nunca recebeste notícias da esposa? Mário Silva, reconduzido à personalidade de Esteves pela influência magnética, exibiu sarcástico sorriso e informou: Lina, que passei a odiar, era demasiado cruel. Achava-me não longe de Assunção. Depois de 3 meses, sobre a mágoa terrível que me fora assacada, quando vim a saber que Júlio fora igualmente escarnecido por ela. Certo dia, de volta ao lar, encontrou-a nos braços de Armando, o outro amigo que parecia consagrar-nos estima fraternal. Menos forte que eu mesmo, Júlio esqueceu-se do revés com que me dilacerara semanas antes, e cego de absorvente afeição, ingeriu grande dose de corrosivo. Socorrido a tempo, na caserna, conseguiu sobreviver, mas incapaz de suportar os males corpóreos decorrentes da intoxicação. Depois de alguns dias, embebedou-se deliberadamente e arrojou-se às águas do Paraguai, aniquilando-se, enfim. Depois disso, nada mais soube. A morte aguardava-me em Piraju, o destino marcara-me impiedoso. Então nós vemos que o Júlio é o mesmo Júlio, filho de Amaro e Odila, que desencarnou afogado, narrado no início deste livro. É o mesmo personagem. Ele havia se envolvido com Lina. Eles mantinham durante alguns meses uma felicidade, até que ele chegou um dia em casa e percebeu que Lina estava nos braços de Armando. Só que Júlio não tinha a mesma força interior para suportar aquela traição como teve Esteves. Então ele tentou em primeiro envenenar-se, foi socorrido a tempo. A segunda, ele não sabia nadar, ele mergulhou num rio e morreu afogado. Então nós percebemos que ele precisará de 2 existências para quitar a dívida que ele assumiu. Uma já foi quitada. Com 8 anos ele desencarnou afogado. Agora ele vai vir futuramente numa reencarnação curta, vindo pelo ventre de Zumira, para ele restituir o veneno que ele ingeriu. Mas não vamos antecipar muito, porque tem muita coisa interessante ainda no caminho. Aqui nós vamos antecipar um pouco, mas vai ter a continuação de Lina. Nós estamos vendo nomes iguais, né? Zumira, então, era Lina, para nós entendermos um pouco essa história. O Júlio, que com 8 anos desencarnou afogado, até por uma certa culpa de Zumira, foi aquele mesmo que, não suportando ver Lina o trair com Armando, ele então tentou tomar um corrosivo. Os amigos socorreram, mas como ficou sequelas, ele num determinado momento foi no rio Paraguai, se atira e acaba morrendo afogado. Então a gente agora vai começar a entender o processo kármico. Antes de nós falarmos que há uma injustiça de Deus e algumas coisas que acontecem em nossa vida, nós vamos ver que é um benefício de Deus concedendo a cada um de nós repararmos os erros que nós mesmos cometemos. Dando continuidade, Mário fixou desagradável carantonha e acentuou: sou um poço de fel. Não posso modificar-me. Haverá paz sem justiça e haverá justiça sem vingança? Nosso orientador
ergueu a voz calmante e considerou generoso. É necessário esquecer o mal, meu amigo, sem aquela atitude de perdão recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos no cipoal das trevas de nós mesmos. Sem amor no coração, não teremos olhos para a luz. Silva dispunha-se a responder, entretanto. Amaro fizera ligeiro movimento e mostrou-se-nos singularmente renovado. Seu veículo espiritual parecia haver regredido no tempo. Revelava-se mais leve e mais ágil. A sua face impressionava pelos traços juvenis. Então nós vamos ver que os 4 personagens agora, Esteves e Lina, ele levava frequentemente 2 amigos para dentro da sua casa, Júlio e Armando. Só que essa moça, ela era devassa, então ela não gostava de Esteves. Ela casou com ele para fugir da situação que ela estava de morar de favor na casa de uma família. Ela começou a se aproximar intimamente de Júlio, teve um relacionamento com Júlio, mesmo casada com Esteves. Quando Esteves foi tirar satisfação, ela diz: olha, eu vejo você um irmão, eu não vejo você um marido. Eu casei para me ausentar do ambiente que eu estava. E ela acabou ficando com Júlio. Passou um tempo, ela se envolveu com Armando e Júlio soube. Júlio tentou um corrosivo, deixou marcas e sequelas no seu corpo, principalmente na sua garganta, mas Júlio, não suportando, ele se curou daquela tentativa, mas ele cometeu a segunda tentativa de suicídio, que foi bem sucedida, que ele pulou no rio Paraguai e ele acabou morrendo afogado. E Armando, que era o personagem que ficou com ela, nós não sabemos como é que foi o relacionamento dos dois depois, mas nós vemos agora que aquele ódio mortal de Mário Silva para Amaro, porque Amaro, através, como nós vimos lá em cima, de um processo magnético, que é a questão da hipnose abrindo os nossos arquivos mental, ele então, Amaro, naquele momento, volta, modifica a sua condição perispiritual e o próprio Esteves consegue ver nele a condição do Armando. Então nós vamos ver por que desse ódio, né, que Mário sentia por Armando, é aquele mesmo ódio que Esteves nutriu por Armando. Buscou aproximar-se do enfermeiro num gesto natural de cordialidade. Todavia, em lhe observando o rosto metamorfoseado, o antagonista bradou entre o ódio e a angústia: Armando, Armando, pois és tu? O Amaro, que hoje detesto, é o mesmo Armando de ontem? Onde me encontro? Enlouqueci, porventura? Instruindo-nos cuidadoso, Clarencio falou rápido. Não precisei despender grande esforço para que a memória de Amaro tornasse ao pretérito. O sofrimento reparador conferiu-lhe à mente e à sensibilidade recursos novos. Bastou-me tocá-lo de leve para que aproveitasse a digressão do antigo companheiro, recuperando as recordações da época em estudo. Então aqui nós já temos a comprovação, não é, de que Armando no ontem é o Amaro de hoje, e nós percebemos o ódio que Esteves nutria por Armando, apesar que o Armando ele foi ter o caso com Lina depois. Quando o Esteves estava casado, Lina se envolveu com Júlio. Lina foi se envolver com Armando quando Lina estava com o Júlio. Então, ele tinha um ódio, porque levou os 2 amigos que, no final das contas, foram quem armou toda aquela situação.
Mas nós percebemos que desse dissabor nós carregamos além do túmulo. E quando reencarnamos, trazemos conosco. Então aquela raiva, aquele destempero por Armando, no ontem, se transformou no desespero, na raiva, no desequilíbrio pelo personagem do Amaro. A reencarnação nos mostra a afinidade e a antipatia, a amizade e a inimizade, onde nasce um relacionamento saudável e um relacionamento doentio. Dando continuidade, o esposo de Zulmira procurava estender braços amigos ao adversário que o contemplava. Galvanizado de assombro, contudo, recuando de repente, como animal ferido, Mário gritou em desespero: Não, não, não te acerques de mim. Não me provoques, não me provoques. O ministro, no entanto, situando-se entre os dois, pediu comovidamente: Tenhamos calma, respeitamo-nos uns aos outros. E dirigindo-se particularmente ao enfermeiro, determinou sem afetação: Agora é o momento de nosso amigo. Comentaste o pretérito à vontade. É indispensável que Amaro fale por sua vez. A justiça, em qualquer solução, deve apreciar todas as partes interessadas. Contido pela força moral da advertência, Mário calou-se, e voltados então para o ferroviário, que se fizera mais simpático pela serenidade que ele investiga, continuamos a escutar. Como é difícil nós aceitarmos o nosso erro, né? Isso nos faz lembrar aquela parábola de Jesus, que nos conta aquele homem que devia uma grande soma de dinheiro ao Senhor. Quando o Senhor foi cobrar, ele ajoelhou ao pé do Senhor e pediu clemência. E o Senhor lhe deu a clemência. Ele saiu dali, foi acompanhado por algumas pessoas, quando ele encontrou uma pessoa que devia a ele uma importância muito pequena. Ele pegou no pescoço da pessoa, cobrando: Você vai pagar a dívida. A pessoa ajoelhou ao pé dele, pediu clemência, pediu que ele desse um tempo. Ele estava tentando juntar o dinheiro para pagar. E o homem, encolerizado, chamou a polícia e mandou prender a ele e aos filhos. As pessoas que estavam ali foi contar para o Senhor essa história, e o Senhor mandou chamar. E o Senhor diz: Ó amigo infiel, te concedi o perdão de uma grande soma, e não foi capaz de perdoar uma soma de uma pessoa que era tão pequenina. Você agora vai ser preso. Enquanto não pagar o último centil, não sai da cadeia. Assim, mais ou menos, é a nossa vida. Nós somos capazes de guardar ódio e mágoa daquelas pessoas pelas quais nós sentimos ofendido. Mas nós esquecemos que, muitas vezes, fizemos crimes maiores. Queremos que as pessoas nos perdoem, imploramos, mas não somos capazes de perdoar ninguém. Há uma certa incoerência no nosso comportamento. Há uma certa incoerência na nossa maneira de agir. E é interessante que ele não quis ouvir a história de Armando. Armando tentou acercar dele para explicar o que houve, mesmo porque Armando diretamente não teve um envolvimento com Esteves. Ele não traiu a esposa de Esteves num primeiro momento. Quem traiu foi Júlio, que teve o primeiro contato. E depois sim, mas Lina já não estava mais com Esteves, já estava com o Júlio. Quem tinha que sentir remorso de uma certa forma era Júlio, naquele momento, que ele estava sendo traído. Então Armando tentou se explicar uma situação que Esteves não conheceu, porque Esteves fugiu do lugar. Ele ficou envergonhado. Mas ele não quer ouvir, que é natural.
das pessoas que se acham cheios de razão. Quando então Clarencio, o ministro, diz: olha, você se acalme, nós ouvimos a sua história até aqui, com muita paciência, com muita tranquilidade. Agora é você que vai ouvir, você que vai ter a atenção de ouvir. Nós só podemos entender toda essa história quando você souber o outro lado, que você não sabe. E aí então, pela força moral de Clarencio, ele então se cala e ele vai ouvir o que Armando tem a dizer. Então, para nós fecharmos esse quadro, nós vamos perceber que ali está, naquela existência, Mário Silva e Amaro. Ou seja, nós estamos diante de uma existência anterior entre Esteves e Armando, voltando na mesma condição de vida, e ambos estão, de uma certa forma, falando da mesma mulher, que ontem foi Lina e hoje é Zulmira. Ao encerrarmos o nosso estudo de hoje, nós convidamos os queridos amigos, as queridas amigas, a se inscreverem no nosso canal. A sua inscrição e a habilitação do sininho, que são as notificações, é de suma importância para o nosso trabalho. Nesse próprio vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, interaja conosco. Ao lado do botão inscrever-se no canal, você vai ver Seja Membro. É a oportunidade que você tem de cooperar com as atividades assistenciais que temos aqui através do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então ali você tem vários valores, veja o que se encaixa na sua condição e a sua ajuda é de fundamental importância. Você pode entrar em contato conosco pelo Telegram e pelo WhatsApp. O canal no Telegram é Divulgando Espiritismo e o WhatsApp é 19 997 78 2794. E eu também convido os amigos a conhecerem as obras de que sou escritor. Você pode pedir fisicamente através da nossa loja virtual, loja@caminhodaluz.com.br, como você também pode pedir na versão online, no e-book, através da plataforma da Amazon. Desde já, agradecemos pela sua atenção. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa estudando as obras de André Luiz pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o livro Entre a Terra e o Céu. Agradecemos pela sua audiência e rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo que possa continuar nos envolvendo e nos abraçando, para que juntos possamos ter esse estudo para melhor compreensão da vida. Muita paz no coração de todos e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.